Aquilo que a gente projeta na marca de um negócio nasce de marcas pessoais, de gente que intui, idealiza, desenha, cria propósito para algo fora de si ter relevância e servir. Algo que logo ali na frente pode morrer ou ter vida própria e prosperar. O fato é que mesmo fortes e vivas, as marcas corporativas são pilotadas por gente, que possui a sua própria marca no mundo e no seu caminho cresce, padece, se reinventa, cria, erra, aprende, faz de novo, acerta, muda a rota, dando assim vida a empresas cada vez mais humanas e conectadas às pessoas e suas jornadas. E nesse ecossistema, o trabalho da Gamidia é exibi-las, colocá-las no front onde a vida acontece. Nesse canal, quem vai para o front é quem está por trás dessas construções memoráveis, das marcas que conhecemos, mas que não andariam sem motores potentes. Marcas que nascem antes dos negócios, como eu e você, que nas tantas horas H da vida, tomaram rumos, decisões, formas, sonhos, vivenciaram quedas, levantaram, ressignificaram e, com tudo isso, criaram atributos para marcas corporativas fortes e vivas. Eu sou Juliana Silveira, Relações Públicas, escritora, diretora de produto da Gamidia LED, head de conteúdo do Novo Muro da Mauá e mãe da Joana, do Joaquim e da Antonella. Hoje conosco aqui no Hora H da Gamidia é a minha amiga Liana Bazanella, que eu tenho o privilégio, porque Liana, ela além de ser tudo que ela é, que eu já vou contar um pouco do currículo dela que eu tive que anotar, porque é bastante coisa, uma mulher que realmente desbravou, foi abrindo caminho aí na frente, mas a gente conseguiu, além de tudo, criar um vínculo, né? Eu brinco com ela que ela é minha sócia daquilo que a gente ainda não fez, mas faremos. A gente é sócia da vida já, né? A gente é sócia na vida, isso. Então, Liana, bem-vinda. Obrigada. Antes de começar, eu quero agradecer o apoio da família Deva Cavana, que me dá um trato para entrar aqui para conversar, porque eu não sou a Liana que se maquia no carro em qualquer lugar como ela fez hoje, que eu choco com isso, não sei fazer. E consegui esse trato, essa ajuda, porque a primeira vez eu vim como se eu tivesse saído debaixo da terra, eu acho. Eles morreram de pena. E aí eles me ligaram e disseram, não, a gente vai apoiar esse programa e vai te dar uma ajuda aí. Mas se precisar, eu vou fazer aula express, entendeu? Eu passo na tua casa porque a gente é vizinha, amor. Né? Exatamente. A gente é vizinha do Zona Sul, então isso dá para fazer também. Isso aí. Então, agradecer o apoio, Deva, amo vocês. Obrigada por estarem com a gente. E eu queria começar, antes da gente começar esse papo, dizendo um pouco do teu trajeto. Eu peço isso porque acho importante que antes da gente falar da marca que está por trás de conquistas, que a gente fale delas, que a gente demonstre esse caminho, né, construído. E a Liana, ela é head e partner da Rock Sports. Foi diretora de marketing e negócios do Esporte Clube Internacional por 3 anos. A primeira, ao que me consta, a mulher. E a única, infelizmente. Única no Brasil de futebol, que está no mundo, não sei se no resto acontece. Não sei, mas no Brasil, infelizmente, sim, né? De marketing não tivemos outra. Ainda, né? Ainda tu tá abrindo caminho, como eu te falei. Cofundadora e CEO da Do-It, que eu sempre me lembro da Do-It como a agência não agência. Isso ficou na minha cabeça, então quem inventou esse slogan ganhou muito, porque ele entrou na minha mente. Além de ter liderado a agência de Brito Sul, que foi onde nós nos conhecemos no mercado, por mais de uma década. Fundou e presidiu o Grupo de Atendimento do Rio Grande do Sul, de agência, e foi presidente da Associação Rio Grandense de Propaganda da ARP por 2 gestões, que foi muito legal, te acompanhei muito de perto nessa época, e foi lindo de ver, porque foi também a primeira mulher em 60 anos. Também né? a primeira mulher. Então isso foi bárbaro também, acho que isso diz muito da nossa conversa de hoje. Publicitária, da Famecos, então mais uma que passou pela minha faculdade. Famecos. Sim. Eu tenho sido, nas conversas aqui, infelizmente, a mais velha dessa passagem, tá? Normalmente eu não sei, acho que a gente foi contemporânea ali. Médio, eu sei, ou tá vendo, tu tava, obrigada. Tava ali, tu tava passando ali. Tu tá sendo super generosa. Mas era mesmo momento, mesma época, na mesma época, naquele tempo. A gente quando tinha pastelina e cappuccino. E pão de batata, quando eu comia essas coisas, né? Agora isso aí não jovem, né, amiga? Jovem. Outro metabolismo. Entusiasta do marketing esportivo e da liderança feminina, nós vamos falar disso, porque eu acho isso bárbaro, tá?
esporte na vida da gente. E é casada com o Matheus e mãe do Arthur, de 9 anos. Então, essa é a apresentação formal da Liana, né? Mas eu quero dizer que, assim, ó, a mulher que eu tô recebendo hoje, né, que construiu marcas, empresas, conexões, enfim, eu quero me atrever a dizer que a maior delas foi a tua própria, que tu fizeste. Eu pensei muito sobre isso, eu tenho conversado aqui no podcast que uma das partes mais divertidas para mim é construir o roteiro, mesmo que a gente fuja completamente, que isso vire uma conversa de comadres, né? Sim. Que acontece muito. Mas te faz pensar sobre as pessoas. Mas eu penso sobre vocês, né? E eu pensei sobre ti e pensei, cara, o maior projeto que a Liana construiu na vida foi ela, né? Então, quero começar, assim, te perguntando que por trás de todos esses títulos aqui tem essa pessoa, essa mulher que eu enxergo, que é a marca própria. E te pergunto quem é essa mulher fora desses chapéus todos aí. Pois é, né, Ju? A gente às vezes não para pensar, né? As coisas vão acontecendo de uma forma orgânica, nem tudo é planejado, mas sempre quando eu converso com alguém, me apresento, eu digo, eu gosto de falar sobre coisas que não estão no LinkedIn, né? Nosso script de LinkedIn ali fala da nossa vida profissional, fala dos nossos desafios. A gente, obviamente, projeta e descreve os nossos principais momentos, né? As nossas experiências. Mas é difícil a gente falar, às vezes, do CPF, né? Às vezes, não é uma coisa que a gente costuma falar. Apesar de, na vida profissional, as coisas estarem cada vez mais misturadas, né? Não existe essa separação. Eu não vejo essa separação. Não tem Liana Lia, né? Lia é uma não personagem, mais, né? Liana já teve, é outra. Né? Não tem. Hoje eu acho que tá mais linkado isso. Ai, um cafezinho. Eu quero quente também. Maravilhoso. Até porque para conversas de comadre, o café tem que estar quente. Não que a gente precise de cafeína, né? Porque as duas aqui aceleradíssimas, mas tudo bem. Agora, tipo, são 4 da tarde já, né? Não, a gente tá acelerado. Mas isso que tu tá falando é um negócio interessante, assim, que eu acho que vulnerabiliza, porque a gente vem de uma geração que existiam trajes adequados. Um personagem. Uma adequação. A gente acabava moldando o que a gente gostaria de parecer, não necessariamente o que a gente era, né? Ainda mais dentro de um mercado. Eu passei por vários mercados onde a mulher tinha uma dificuldade de ser percebida como alguém a sentar na mesa e dar opinião. Eu comecei minha vida profissional numa fábrica de armas, né? Então, assim, Onde? Na Taurus. Na Taurus? E então um ambiente... Foi minha cliente numa determinada história da vida aí. Absolutamente masculino, né? Numa fábrica onde, óbvio, a gente passei por várias questões, mas tinha uma certa expectativa das pessoas com relação à tua postura, à tua roupa, enfim. E a gente acabava, para entrar dentro de um modelo esperado, a gente acabava criando um personagem, né? Eu hoje penso na minha vida quanta coisa que num primeiro momento eu me permiti fazer de uma forma que talvez não era tão autêntica, mas para poder me enquadrar naquele espaço, naquele momento. Quantos anos tu tinhas nessa época da Taurus? 18. Não, 18. Porque eu quero te dizer que tu é bem valente, tu tem entrado em ambientes masculinos desde sempre. Não, na verdade... Porque tu começar na Taurus é outro simbolismo impressionante, né, da tua história Eu de era uma trabalho. pessoa chegada do interior, né? Eu vim para Porto Alegre com 16 anos, entrei na faculdade, fiz meu primeiro estágio. Na verdade, eu cheguei em Porto Alegre super... Porto Alegre não era uma coisa comum para mim, eu não vinha com frequência a Porto Alegre. Porto Alegre era... Rosário é longe, né? 4 horas, e naquela época a gente não vinha com frequência, não tive infância aqui, enfim, nem pra praia eu ia com frequência, assim, né? Era uma coisa a cada 2 anos, então eu era super interiorana ainda. E numa época onde ser do interior te limitava a muita coisa, né? Eu lembro quando eu cheguei na Famecos a primeira vez, primeira aula, entrei no laboratório e os professores disseram, agora todo mundo, vamos lá, vamos fazer o login. Eu paralisei, assim, porque eu não tinha nem computador, eu não tinha acesso à internet, né? Na época, a internet de escada em Rosário era muito difícil.
Pra mim era uma coisa assim, eu cheguei, eu parei, eu queria muito vim pra Porto Alegre, eu queria muito ir pra Famecos. Quando eu cheguei, eu disse, meu Deus, isso aqui não é pra mim. Essas pessoas daqui vieram de colégios potentes, eu vim lá do interior, de colégio estadual, nunca Não, tive... eu acho que tem uma cidade como Rosário, que é uma cidade pequena também. Quando eu falo dessa roupagem do interior, que já é uma roupagem diferente das capitais e dessa coisa mais cosmopolita, assim, que é da adequação e do comportamento e do teu lugar, né? Quais são os teus lugares? Onde No tudo se interior tem encaixa muito, aqui, né? É. Tanto que eu vim para Porto Alegre, entrei na Famecos, na primeira semana tive esses choques culturais todos e de conhecimento também, hábitos que eu não tinha. Na segunda, terceira semana, já, né, me senti mais confortável, mais adequada, assim. No primeiro final de semana que eu voltei com tatuagem, com piercing no umbigo. Assim, a minha mãe disse, minha E tu filha... veio de lá pra faculdade só Vim direto? direto para a faculdade, eu passei no vestibular. Na época, eu fiz 2 vestibulares. Eu fiz vestibular para Santa Maria, que eu já tinha 2 irmãs que estudavam em Santa Maria, com estrutura em Santa Maria, e eu não queria ir para Santa Maria, eu queria ir para Porto Alegre. Eu já namorava, né, meu marido, atual marido, mas na época namorado, morava aqui, eu queria vir para cá. Eu queria comunicação, Santa Maria achava pequeno para mim. Mas eu Matheus, insisti. então, te ajudou muito. Matheus foi fundamental, porque pelo menos tinha uma referência. Ele te trouxe pro teu destino. Pra minha mãe poder deixar eu vir pra cá também na época, né? Mas enfim, aí eu me inscrevi no vestibular da UFSM e na PUC, e na época a PUC tinha 5 dias de vestibular, e a UFSM coincidiu um dia. Eu nem cheguei a fazer vestibular na UFSM, porque eu queria aqui, então eu entrei direto na PUC, fiz Famecos e foi super... Que bom que eu fiz PUC, porque também me abriu muito mais possibilidades, né? De trabalhar desde cedo, de conhecer outro ambiente. Se eu tivesse ido para Santa Maria, eu ia acabar ficando dentro do universo dos meus amigos, porque todo mundo em Rosário ia para Santa Maria, né? E eu acho que a Famecos vivia um momento naquela época muito glorioso, né? De profissionais. Era referência, né? É referência ainda, né? De comunicação, mas tinha uma áurea diferente, né? Era. Profissional de comunicação, a grande referência era a Famecos. Não tinha um universo digital, que a gente tinha acesso a outras coisas, né? Então, nós nos limitávamos à questão de faculdade presencial. Se fazia muito pouco, né? Se fazia muito com muito pouco. Muito mesmo. Eu estive lá esses dias e olhei aquele universo e pensei, nossa, como mudou isso, como a gente fazia handmade as coisas. Mas talvez por isso que a gente também sempre foi instigado a ter criatividade, né? Porque não era tão simples assim. A gente precisa resolver problemas com menos tecnologia, com menos possibilidades e acho que era... Eu sou muito saudosista, assim, da Famecos. Estive lá, inclusive, agora no set universitário. Muito bom relembrar. É demais. Não, eu acho que quando eu até falei handmade, assim, né? Porque me vem essa coisa do feito à mão, do feito real. Eu acho que quando a gente aprende isso, e a gente foi privilegiado nesse sentido, quando a gente aprende a fazer sem nada, né? Aprende a fazer a coisa do zero. Quando chegam as tecnologias, a gente usa toda a parte boa. Né? A gente facilita o processo. Atualiza, né? Mas deixa eu te perguntar assim, se a tua vida fosse uma história, né? Qual seria o primeiro capítulo disso? Porque a gente começou pela Famecos já. Mas qual seria o primeiro capítulo dessa história, Liana? Não tem como fugir de olhar para o interior, para a Eliana do interior, né? É até uma coisa muito engraçada, porque em Rosário as pessoas sempre me chamaram de Liana. E eu vim para Porto Alegre, naturalmente as pessoas começaram a me chamar de Lia. Então até tem, ao contrário, né? As pessoas, parece que profissionalmente é Liana e no interior seria uma coisa mais próxima a Lia. Mas não, aqui, né? Aí eu olho para a Liana, que ela... Eu sempre... Eu era uma criança tímida, imagina eu tímida. Não consigo imaginar. Eu era uma criança tímida, mas se eu tivesse que contar uma história por onde começou, quando que eu percebo, assim, que eu comecei a me entender enquanto persona, enquanto uma pessoa que eu reconheço, sei lá, eu escreveria alguma coisa do tipo, uma menina que perguntava demais, uma menina que questionava demais, por aí, porque eu desde eu estudei em escola estadual a vida inteira, né? Mas eu nunca deixei de participar de movimentos, de coisas que de alguma forma me proporcionassem ter voz. Eu fui líder de turma da 5ª até o 3º ano do ensino médio, então assim, não existia... Já eram vários sinais, né? Eu articulava para ser líder, não era uma coisa assim, natural. Não, eu articulava porque eu queria ser a líder podia dar opinião, a líder podia, né, mudei vários momentos, coisas da escola, enfim,
E só que muitas vezes, né, isso não é uma coisa percebida necessariamente como positiva. Eu acho uma coisa positiva porque faz parte da minha personalidade. Mas isso incomoda, né? Aquela pessoa que está sempre questionando, que a professora nem terminou de explicar, já está dizendo, mas por que tem que ser assim? Sempre foi assim, não, vamos mudar, vamos mudar. Então, É que se propõe a representar, eu acho que também, principalmente, ou também, vamos colocar assim, não principalmente, mas eu acho que tem o meio masculino, mas tem o feminino também, incomoda o feminino quando alguém se propõe a representar mulher. E assim, ó, tem uma coisa que eu sempre falo, eu sempre ouvi. Isso lá atrás, então. Ah, tu fala demais, tu questiona demais. Eu ouvia isso também. Tu se as pessoas falam, né? Tu tem um jeito de falar muito gringo, que fala, se movimenta demais, 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 demais. Essa palavra demais, eu já pensei muito sobre isso, né? O que significa demais para as pessoas? É que não cabe, né? É fora do esperado. É além de. Não sei se é demais no sentido de muito, ou se é o demais para a sociedade aceitar aquele movimento como natural, né? Então, eu considero demais como uma coisa ruim, um elogio hoje. Eu considero. Mas lá atrás. Depois de muita terapia, né, na vida, a gente vai aprendendo. Terapia, 20 anos de terapia, a gente vai aprendendo. Mas eu ouvi muito na minha vida. Calma, desacelera, né? Tu tá ansiosa demais. Aí tu vai ver, as pessoas vão colocando contextos que, na verdade, se tu for interpretar, poderia ter outra percepção, né? Mas uma mulher que ativa, uma mulher que questiona, num ambiente onde não era esperado, ela sempre é vista como uma pessoa que tá fora da curva, não necessariamente de uma forma positiva, né? Eu acho que esse caminho é um caminho que a gente faz lentamente, tá? Não acho que a gente tenha grandes lugares. Um dia nós conversamos, nós almoçamos esses tempos e falamos desse negócio de lugar, do não lugar da mulher ainda, né? Acho que a gente ainda não tem esse lugar exatamente. Mas hoje está mais comum ver mulheres desbravando. Mas eu entendo que lá atrás, onde tu fez isso, não. Não porque na infância. A gente tinha vivia num momento que eu lembro de criança, de inclusive quando tu falava, o tá demais, né? Uhum. Aqui não é ambiente, não conversa com os adultos. Tu sabe que tem assim, uma questão de criação. Eu fui criada numa família italiana de mulheres muito fortes, assim, mulheres muito expressivas, enfim. Mas a nossa infância, imagina, entre eu e a minha irmã mais velha, tem 4 anos. Ela faz aniversário no mesmo dia que eu. Em 4 anos, os meus pais tiveram 3 mulheres. Então, assim, era uma escadinha, né? E vocês são 3? 3. Ah, não, mas tu tem um irmão. Não, irmão, não. São só 3? 3 mulheres. E nós também lá em casa, olha que Olha isso, a casa das mulheres. E eu sou a última, então também acho que foi um pouco disso, assim, eu já estava num momento onde a minha mãe não tinha mais toda a atenção comigo como ela teve com as demais. Eu fui sendo sempre a que, não, ela já sabe, não, ela não precisa, não tinha toda aquela atenção. Mas a gente era criado para ir nos lugares e assim, não se mexam, não faz bagunça, não isso. Então assim, a gente era muito limitado, né, em termos de criação, e isso era visto como positivo, né? Tinha uma cultura, assim, de obedecer, de não ir além... Que educados. Que educados que são. Quando eu comecei a ter o que hoje eu interpreto já como um protagonismo na época, comecei a me libertar disso, então eu queria ir além do que eu podia fazer. Pois eu ia te perguntar aqui, quando é que tu percebeu que tu tinha uma coisa diferente? Porque tu tem essa coisa. Eu essa acho que coisa nessa de época, liderança e de, né, e quantos anos inconformismo, inconformismo, sabe? Algumas coisas que... questionadora. Por exemplo, eu era a terceira mulher de um pai muito colorado. Eu vou usar um outro termo aqui que me veio agora, que eu não quero deixar. Feminista. Feminista. No tempo que se falava pouco disso ou nada. E falar em feminismo, né, até hoje é uma coisa que as pessoas têm pouco conhecimento sobre o que representa o feminismo, né? As pessoas têm, muitas mulheres, inclusive, têm receio, medo, preconceito de falar que são feministas, né? Parece que feminista é o contrário de machista, né? Não é, pelo contrário, né? Equidade a gente não, ninguém tá contra os homens, muito pelo contrário. Mas esse feminismo é uma questão de levantar uma bandeira, por que eu não posso? Por que não? Eu estava falando de futebol, que eu sempre trago como exemplo. Eu era uma menina que gostava muito de futebol desde que eu me reconheço. Eu me lembro pequenininha,
olhando futebol com meu pai, e era uma coisa completamente fora da realidade, assim, né? Na sala de aula também, eu era uma das únicas mulheres que falava de futebol. Não tinha isso, uma presença. Aliás, era até visto como, de certa forma, pejorativo, assim, ih, essa menina já gosta de futebol, né? De alguma forma, assim. Então, eu sempre fui questionadora, disse, por que não? Onde eu entrava, sempre participei de movimentos colaborativos, eu era da Liga Jovem de Combate ao Câncer, mudei as regras quando eu cheguei, por que que não pode ser assim? Na Liga Jovem, a presidente da Liga Jovem era sempre a glamour, né? A mulher que ganhava a beleza. Olha que loucura isso, e eu disse, por quê? lado, né? Por quê? Coisa doida, Por que nada que a a ver. presidente é que é a mais bonita? Tu viu o Não, atributo? O atributo que se dava para o prêmio é de ser presidente. de uma, né, de uma liderança de uma Instituição. Porque ele tem uma história, tem uma bandeira, né? Sim, a mais bonita E a mais bonita que era, que era, coisa, né? levava a premiação de presidente. Olha de onde a gente saiu, E eu cheguei debaixo da terra, Ah, literal. e não podia entrar na liga se não tivesse participado do concurso. Eu disse, eu não vou participar desse concurso. Eu quero entrar na liga. Vamos mudar a regra desse negócio. Não fui, não participei, não fui glamour, entrei, mudamos várias coisas nesse sentido e a gente tornou a Liga Jovem de fato um projeto social, porque ele na verdade era um projeto do clube, da sociedade, né? Era outros valores assim. Então eu sempre tentei levantar a mão e dizer, tá, mas por que não? Não, e isso já era feminismo, porque quando a gente fala assim, até para não soar mal, né? Quando eu falo de beleza, por exemplo, não tem nenhum problema, beleza é maravilhosa. O belo é maravilhoso, Mas não né? é só por isso. Mas ele é um atributo. É. É um atributo só, né? Tem muitos outros, eu acho que o feminismo fala muito disso. Olha para o todo, tem vários atributos, e atributos que se igualam ou dão a mesma condição do homem em fazer, em exercer, em realizar, né? A bandeira de feminismo, para mim, é uma questão de justiça, né? A gente sempre teve atrás em muitas coisas. A mulher ela perdeu o tempo de desenvolvimento. Evolução não é uma palavra que significa necessariamente coisa positiva. A gente evoluiu enquanto sociedade, mudou, né? Mas não necessariamente a gente melhorou em algumas coisas. Durante um período de tempo que a gente foi limitada a não poder fazer uma série de coisas, a gente estagnou. Então agora, quando a gente luta e mostra que é possível fazer de forma diferente, a gente quer acelerar só o que a gente parou no tempo. Só isso. Ninguém quer ser mais, a gente só quer ser igual, né? Equiparar as possibilidades. E quando a gente vê que isso já era uma coisa sentida lá atrás, mas que a gente não podia falar sobre isso. Hoje em dia, uma menina empoderada, que é um termo, né? Batido de tanto que a gente correu para tentar hoje já mais acelerar isso, né? Uma menina empoderada tinha outros adjetivos que se davam para uma menina empoderada, né? E hoje não, hoje a gente consegue ver uma geração vindo com muito mais vontade e com muito mais propriedade para falar sobre certas coisas. A gente aprendeu isso no decorrer da nossa vida, né, Ju? Não foi uma coisa que a gente teve na nossa educação cultural. E eu acho que não é uma coisa que a gente aprende a duras penas, né? Porque a gente vem de uma outra época na qual isso não tinha espaço. Então a gente faz uma transição para poder conversar com as nossas filhas, por exemplo. Eu que tenho duas, né, meninas e um menino, para ter essa conversa, tu precisa linkar um mundo no qual isso não existia, ou isso era pejorativo, era ruim. Com uma fala para um pessoal que já entende as coisas completamente diferentes. A minha filha não entende que ela não tem o mesmo poder de realização que o namorado. Que bom, né? Porque ela já cresceu com outra realidade. Cresceu noutra realidade. E a gente é espelho, né? Só que nós somos existe espelhos para nossos né? filhos. Assim como os nossos pais foram espelhos para nós. Mas sim, não dá para... Isso é uma coisa que também faz parte da minha luta pela equidade, né? Não dá para fazer recortes sem contextualizar o momento que se vivia, né? Não dá para a gente comparar coisas do passado. Aquele momento, aquilo fazia sentido. Eu não fico julgando. Eu lembro uma vez que meu pai, que sempre foi uma pessoa que valorizou tudo que eu trabalhei, tudo que eu fiz profissionalmente, um dia ele chegou para mim e disse, nós estávamos na esquina do Praia de Belas, eu lembro disso como se fosse hoje. E eu falei, pai, olha só, eu vou receber uma premiação da ARP, né? Eu tô concorrendo, na verdade, uma premiação da ARP como atendimento do ano e tal.
E aí tava tentando explicar para ele, porque ele nunca entendeu direito o que era exatamente que eu fazia, né? Ah, tu trabalha com comunicação. E aí eu disse pra ele, pá, sabe, pai, acho que eu fui indicada por causa disso e aquele outro projeto. E ele disse assim, pois é, né, minha filha, até que por tu ser mulher tu deu certo. Eu entendi que aquilo era um elogio que ele estava tentando dizer. Mas Que ele vem de um tempo em que realmente mulheres não realizavam coisas assim. e aí hoje eu consigo olhar para trás e a tradução disso é que para ele não esperava que eu fosse tão longe profissionalmente, né? Porque para ele as mulheres tinham uma educação diferente, uma educação para servir. Minha mãe até hoje diz isso, né? Tu não cuida do teu marido, né? E eu sei o carinho que ela tá dizendo nesse sentido, o que ela quer dizer, mas são coisas que eram percebidas como esta é uma educação para mulheres. Eu tenho que ensinar as minhas filhas a serem boas mães, boas esposas. Era essa cultura que se tinha. Apesar de ser muito aguerrida, as mulheres da minha família sempre foram muito fortes, lutaram, fizeram muita coisa, mas sempre nos bastidores, né? A minha família, por parte de mãe, ninguém teve faculdade, né? Minha mãe tem 5ª série. Então, assim, é uma coisa que não se esperava isso. Eu entendo. Mas olha quanto preconceito, quanta coisa vem enraizada com isso. E aí me vem a pergunta, assim, quando tu estiver hoje na luta, essa luta, ela acontece quando, dentro da tua cabeça, como as coisas funcionam, né? Tu tá lutando, o feminino tá dentro disso, ou quando tu tá lutando pela causa, independentemente? Como é que isso funciona na tua cabeça hoje, a consciência de tu ser uma mulher? Fazendo que para mim, eu não... tu fazes coisas que poderia ser um homem ou uma mulher, tanto faz, né? Eu não vejo, não saber que é tu, né? Eu não me vejo fazendo por ser mulher. Ah, eu vou entrar aqui porque nunca teve uma mulher. Eu vou desbravar. Não, eu só quero fazer isso e vou fazer porque eu acho que eu consigo fazer, independente de ser mulher ou homem, né? Para mim é uma conquista muito grande quando o meu filho, hoje, ele percebe algumas coisas assim que ele não entende. Ele verbalizava isso com colegas, com coleguinhas. Isso é feminismo, tá? Isso é feminismo. Ensinar, não, é fazer. É um compromisso que eu tenho. Independentemente de ser uma coisa ou outra. E não é porque não é a causa pela causa. É a causa pela possibilidade de mostrar que é possível. Isso é legado, né? Tu abrir portas e dizer que é possível. Quando alguém fala, eu recebo com muito carinho assim, algumas meninas que me mandam mensagem. Até ontem eu estava numa palestra e recebi esse feedback. Ah, tu é uma referência pra gente, porque, né, eu nunca imaginei que alguém pudesse chegar numa posição de direção no futebol e tal. Hoje eu sei que isso é uma forma de inspirar outras mulheres no sentido de que dá para chegar lá. Mas eu não faço para isso, óbvio que não, né? Eu faço porque, assim como não é o meu gênero que determina a minha capacidade. É isso que eu acho que traz essa linha, né? Que muita gente confunde o feminismo com uma coisa, como o antagonismo do machismo, né? Mas não, porque o feminismo é exatamente isso, é tu poder realizar independente de, sendo qualquer, né? Sendo o que for. Não pensar sobre isso, apesar da cultura ser assim, apesar de não ter, apesar de, é possível fazer. Falei do meu filho, estava falando do meu filho, porque para mim é um reflexo disso, assim. Meu filho tem uma percepção de mim e do meu marido que não tem distinção. A mãe trabalha como o pai trabalha e é uma coisa natural, né? E eu vejo a forma como ele fala sobre o meu trabalho de uma forma extremamente naturalizada. Isso para mim é uma conquista, né? Não ter que é uma geração que veio com muitos exemplos do que é. Ele enxerga o pai dele dividindo as atividades da casa, ele enxerga o pai dele fazendo supermercado, né? Então não é uma coisa que tá atrelada a coisas de mulher, coisas de homem. Muito pelo contrário, né? A gente é muito parceiro, a gente divide muito a vida profissional, a vida de casa. E a melhor forma é o exemplo, né? De ensinar o que arrasta. Não adianta não adianta falar. Dizer importante eles verem, né? Eles vivem isso. Então, Ju, acho que a gente está numa fase que a gente precisa não ficar pensando se já teve ou não teve uma pessoa naquele cargo. A gente tem muitas mulheres desbravando, apesar de ser a grande minoria ainda, né? Quando a gente fala de números, a gente se choca com isso, porque também quem chega não encontra um ambiente tão favorável assim. Ainda é hostil, né? Ainda tem esse lugar que não é lugar, né? Lá no final da minha vida profissional, eu vou registrar algumas coisas que eu vivi. Hoje ainda não, porque eu acho que não é sobre isso. Prefiro mostrar o exemplo de que dá para fazer.
Mas para contar algumas coisas que hoje a gente pensa, não, isso não acontece mais, né? E a gente sabe que acontece muito, e a gente tem que enfrentar isso, né, para poder fazer nosso trabalho, que seria uma coisa naturalizada se não tivesse tanto preconceito. E até levando em consideração essa coisa de que o exemplo, as casas não são iguais, né? A gente tem famílias que têm Lianas e Mateus, né? E a gente tem outras famílias que ainda têm mulheres como nossos pais, né? Como minha mãe e meu pai, a gente ainda tem isso. Inclusive Né? pessoas Famílias jovens, contemporâneas. Famílias contemporâneas. Porque ainda tem os arranjos familiares, eles são diversos. E de Não existe cada um modelo, um casa padrão. se sai um exemplo, um modelo. E a gente ainda tem muito forte a questão do machismo, por isso que eu acho que se arrasta muito ainda. Acho que a gente tem uma luta, um caminho longo, né? Que eu não quero ver como luta, eu quero ver como seguir se expressando e seguir realizando, que eu acho que esse é o melhor exemplo, né? Mas eu acho que o povo se confunde ainda, de que porque tudo é muito moderno, porque a tecnologia está aí, porque agora as mulheres estão na internet, estão se posicionando, que isso quer dizer que está igual. Não, está muito longe disso ainda. Muito longe, Né? Ju. Tem caminho longo. E eu acho que nós somos a geração que veio ao mundo para realizar, desbravar, enfim. E o nosso compromisso, tanto com A gente veio com o facão, né? a gente veio O facão veio, cortando mato, né? Porque também tiveram pessoas que cortaram outras dificuldades antes de nós, né? Os meus pais, eu sei que eles fizeram muito para eu poder estar onde eu estou, né? Eles trabalharam muito para poder me dar faculdade, para poder me proporcionar coisas. Eu sei o quanto eles lutaram para isso, eu sei o quanto custa isso, né? Então a nossa geração, ela teve possibilidades e ela foi lá e fez. E agora o nosso grande compromisso com isso é como que a gente passa para a nova geração de uma forma a ensinar meninos e meninas, né? Ensinar, mostrar, ser exemplo, ser referência de que é possível. E a gente já está sentindo a nova geração vindo aí com Ela tá uma outra diferente percepção. já. Hoje a questão toda está na cocriação disso, porque a gente ainda vive uma transição. Então, ainda é muito forte nas lideranças dos projetos, dos trabalhos da vida, como a gente conhece lá fora. Ainda está muito forte a nossa geração. E até a geração anterior. Ainda está muito, e né, eles convivem operante. com coleguinhas, meu filho tem 10 anos, ele convive com coleguinhas que ainda são filhos de geração tradicional, dita Não, e tradicional, reproduções né? tradicionais em famílias contemporâneas, como a gente estava falando, Sim. isso também tem. Então tá tudo misturado, né? Então é um momento de transição que tem desafios. Mas eu te pergunto, porque tu é uma mulher com valores latentes, né? Eu acho que tu fala comigo com Inegociáveis. certeza. E aí tu usa a palavra da minha pergunta, porque tu tem valores inegociáveis. E eu queria saber o que são, o que tá dentro dessa seara que não importa o quanto o mundo mude, isso não muda em ti. Essa é uma pergunta muito potente, né? Eu acho que isso os valores, para A mim... gente não é completamente transformável, né? Não, pelo contrário. Acho que a gente tem uma base sólida que, para mim, é uma base familiar, de educação, de passar cultura e crenças sobre a vida, né? Que é uma coisa muito particular. Mas tem coisas para mim que jamais vão sair do meu radar. Independente do que eu estiver fazendo da vida, posso mudar, posso ver ler coco na praia, fazer qualquer coisa. Para mim, tem coisas que são essência para qualquer coisa acontecer. São características que eu busco para me relacionar profissionalmente, pessoalmente e tudo mais. Então, acho que uma coisa que é muito essencial é uma questão de confiança, de verdade, né? De trabalhar com a sua verdade. O que são valores para mim que eu tenho como pilares, assim, né? Verdade é um deles, né? Tu trabalhar com que o certo é o certo. É uma forma de mostrar que, independente, meu pai brincava, a gente não rouba porque o dono não tá olhando. A gente não rouba porque não tem que roubar. Isso é um valor de verdade, de certo. O certo é assim, né? Então, para mim, isso é uma coisa muito importante. Justiça. Eu sou uma pessoa que vai sempre olhar o que é justo, qual é a melhor forma da gente resolver uma situação.
de quem é o mérito dessa situação. Eu sou muito justa nesse sentido, em todas as minhas atitudes pessoais, de trabalho, em tudo. E acho que dá para incluir nessas principais questões de valores a questão de lealdade, né? Acho que Tá a, tudo ligado nessas 3 coisas que tu falaste. e a É lealdade, quase mesmo. a lealdade ao que tu acredita. A gente não pode se transformar a partir do que as pessoas esperam. A gente não pode deixar de ser leal com os nossos amigos, com as pessoas que nos fazem bem, né? Para mim, palavra é uma coisa muito forte. Se a gente disse que vai fazer alguma coisa, está dito, Isso não é uma precisa coisa contrato. muito da fronteira, né? Isso é muito da fronteira. Às vezes as pessoas comentam, né? Não, mas não está em contrato. Mas se foi verbalizado, está em contrato. Para mim é um contrato, né? Um contrato mais que eu vou seguir na íntegra, é o que eu digo, né? Eu sempre vou trabalhar com isso. E são coisas que acho que a gente leva para a vida, né, Ju? A gente não consegue se desligar disso nunca. Então, assim, falaria com relação à integridade de trabalhar sempre com a verdade, a Acho que a questão de gente tem um justiça. fio, né? Esse fio que é a raiz da gente, que tá lá dentro. Acho que todo o resto vai se. A gente pega vento, pega chuva, pega calor. É como eu fico imaginando a gente como esse objeto que fica exposto no mundo e que a gente vai sofrendo e se afetando com várias coisas, né? Agora tem um fio lá dentro Que conecta que é a também. nossa base, que vem do pé à cabeça. E eu né, acho que que nos as atravessa. pessoas se conectam também por isso, por essa essência. As pessoas às vezes perguntam: ontem eu estava na faculdade, já me vem muita coisa, porque eu adoro falar com essa nova geração, né, e tentar fazer essas conexões. E uma das perguntas que me fizeram foi: quais são as skills que tu normalmente olha para contratar alguém, enfim, né? E uma coisa que eu sempre penso assim: eu sentaria numa mesa de bar com essa pessoa para conversar, para falar da vida, para me Levaria ela na minha divertir? casa? Levaria ela na minha casa? Eu quero essa pessoa do meu lado? Se isso não for um sim, a resposta não vale a pena. Porque a gente passa tanto tempo trabalhando, se as conexões de Tem uma habilidade. expressão que diz que a gente fala muito no mercado, que é assim, não, te relaciona com essa pessoa, não é para casar. Mas é um É casamento, né? mas como não, né? É difícil. É uma Essa frase relação. nunca fez muito sentido para mim, porque em cada projeto, em cada coisinha que tu vai fazer, naquele momento, aquela pessoa é tua parceira. Tem um casamento ali. Claro que tem momentos da vida profissional que tu vai, enfim, administrar as pessoas que estão ali e tá tudo certo. Mas quando tu vai contratar para trabalhar contigo, é uma escolha, né? Se tu tem esse poder de escolha, habilidade técnica a gente treina. Habilidade de valor, a formação dessa pessoa, a habilidade que é a partir dos valores, isso não adianta, a gente não vai conseguir moldar. Então eu prefiro treinar alguém do que ter alguém muito capaz, muito brilhante, muito, né, E talentoso, isso não quer e que dizer, para não não falar, consiga né, que não conviver. a gente não tem que gostar de todo mundo, e acho que isso é super importante trazer, porque a gente não. Uma coisa é gostar, né? O gosto é uma coisa abstrata. Cada pessoa tem o seu gosto para as coisas, né? Cor, música, jeito da pessoa, né? Tem pessoas que te cativam pelo jeito delas e outras não, enfim, porque aquilo se conecta contigo de alguma forma. Mas a gente não tá falando de gostar, né? A gente tá Não. falando de. Porque tem pessoas que não necessariamente tu adore, mas elas são pessoas interessantes que têm entrega na vida. Entrega como ser humano, Tu né? admire. Não precisa ser Tu igual não- essa pessoa, não Exato. precisa ter os mesmos hábitos, os mesmos. Não precisa compartilhar isso. Mas é uma pessoa que, cara, do jeito dela eu admiro ela. E a admiração vem muito em função do que essa pessoa tem de essência, né? Porque tá aí E tu a vê isso diferença. traduzido na tua equipe? Porque tu contrata, tu puxa para perto de ti a partir desses valores, né? Como é que tu acha que isso se traduz até no próprio trabalho da entrega que hoje é rock? Hoje é rock, né? Poderia ser, já foram outros. Mas, sabe, eu sempre tive isso como uma provocação, assim. Aonde eu chego, eu faço barulho, né? E às vezes o barulho é barulhento até demais. No Demais sentido de novo, demais. demais, é muito, Ah. muito, né? Mas eu coloco algumas questões para mim prioritárias, assim. Primeiro, equipe é uma coisa que tem que ter multipersonalidades, perfis diferentes. Quando eu cheguei no Inter, eu tinha 30 pessoas na equipe de marketing, por exemplo, e nenhum negro.
como numa equipe de marketing, a gente não vai ter diversidade entre as pessoas que estão trabalhando, representando uma nação, né? Então, A nação colorada. E não é uma questão de diversidade pela diversidade, é a diversidade pelo resultado. Onde tem diversidade, tem mais resultados. Naturalmente, porque tem mais pessoas com mais, claro. relações de vida diferentes. Se comunica com mais gente. Tem entendimentos diferentes do que faz sentido para as pessoas, né? Então, assim, todo tipo de diversidade. A gente está falando de idade, a gente está falando de pessoas de regiões diferentes, a gente está pessoas de formação diferente. Isso compõe um time. De hábitos diferentes. Hábitos diferentes. Se eu pegar todo mundo igual, em termos de personalidade, eu vou ter mais do mesmo o tempo inteiro, né? Mas, por mais que a gente tenha uma equipe diferenciada entre perfis, os valores, normalmente, eles se conectam. A gente vai atraindo pessoas que têm os mesmos valores que a gente e vai afastando aquelas pessoas que não concordam com as premissas daquilo que rege a nossa vida, né? O nosso propósito de vida. E nesse teu exemplo, a gente poderia trazer até de que uma pessoa na equipe, numa equipe que tu entende que tem que ser multidisciplinar porque o resultado é afetado. E isso está dentro do teu valor. Numa equipe, uma pessoa que não acredita nisso, essa pessoa destoa. Claro, não por ela naturalmente. Não é por qualquer outra característica que não entendeu o valor maior que é da diversidade, construir resultado. E isso não poderia ser diferente. Se não isso tiver é o tipo de coisa que se combina. Que não tiver conexão agora, por exemplo, né? Eu entrei dentro de uma agência tradicional no mercado, uma agência que tem pronta uma operação de sucesso de 160 pessoas, com 2 líderes maravilhosos, que aliás eu só fui porque eu acredito muito nos valores deles e da agência. E depois de um ano eu consigo visualizar que o que eu acreditei é uma verdade, né? O quanto isso faz sentido, assim, tu ter essa relação de que tu tá trabalhando com pessoas que têm valores que comungam com os mesmos princípios que tu, assim. Então, acho que isso é premissa para mim. E hoje eu já posso escolher, né? Talvez, quando a gente tá começando, a gente não se preocupa muito com isso. Mas hoje, é escolha para mim. Não precisa trabalhar com qualquer pessoa a qualquer custo, né? A gente pode escolher os nossos ambientes de trabalho a partir do que faz sentido e nos deixa melhor. Se a gente está trabalhando com o que a gente gosta, essa pergunta é uma coisa que tem que ser feita sempre. Tu faria isso aqui o resto da tua vida? Isso que a gente está fazendo agora? Com a mão nas costas. Então, amando. Então, é isso que faz a gente fazer bem, né? Agora, imagina se eu tivesse assim, o meu problema, aliás, é esse. Eu sou muito apaixonada pelas coisas que eu faço, e daí... por isso, Ju, que tu tem sucesso no que tu faz, porque a gente faz com paixão, a gente faz com empolgação, com tudo, a gente faz 100%, a gente se entrega para aquilo, né? Normalmente as pessoas que não fazem com uma entrega natural, é porque talvez elas estejam num lugar errado, né? Nietzsche, agora tenho alguns desejos de conhecimento em outras áreas, né? Filosofia. E aí tu vai falar, olha aí, ó, é a segunda pessoa que veio aqui para me falar a mesma coisa. Filosofia tudo para nós, né? Essa formação eu acho que pede muito em algum momento. O mundo que precisa de mais filosofia, né? De olhar para o passado, de olhar para pessoas que pensaram sobre coisas e que podem contribuir com o nosso momento, né? Nossa evolução também. E Nietzsche fala uma coisa que eu demorei para entender, mas hoje eu consigo colocar no meu dia a dia, né? Ele diz, torna-te aquilo que és. E isso tem muito a ver com autoconhecimento. De tu entender o que é, o que faz sentido, que habilidades que tu tem, né? E tudo bem, não importa qual é a tua escolha, mas segue ela. E também, no momento que tu decidir, não é qualquer problema que vai te tirar do rumo. Mas, por exemplo, eu sou uma pessoa que, se me colocarem para fazer qualquer coisa que tenha foco e rotina, não vou ser uma pessoa que vai entregar bem. Porque não tem nada a ver comigo, né? É uma coisa que não faz sentido para mim. Não respeita a tua natureza. Não respeita a minha habilidade. De criação, de produção. Cognitiva, entendeu? As coisas são interligadas, assim. Quando eu entendo que eu consegui chegar em um momento, alguma coisa que me faz bem, que eu posso fazer, mesmo que eu não saiba. Conhecimento a gente vai atrás. Mas aquela possibilidade de tu saber que, cara, isso aqui que eu quero da minha vida.
Quando a gente descobre isso, né? Por isso que as pessoas falam tanto em propósito, mas o propósito ele não está só ligado a uma questão poética de criar algo para seguir, porque isso é o teu motivo de viver, né? De estar aqui. É uma coisa muito mais pensando assim, cara, o que me faz bem? Por que as pessoas têm dificuldade de dizer que são felizes? Parece que é uma coisa que a gente não pode falar. Eu sou feliz. Não, e como se a felicidade fosse um sentimento ou um momento exclusivo. Ou de soberba, Como sabe? se não pudesse, como se ela não coexistisse, né? O momento de felicidade não coexistisse com o arrastar de correntes, que faz parte da vida, né? Com trabalho, com Faz tudo. parte. Dentro do mesmo dia, são vários momentos felizes que acontecem junto com momentos exigentes. Isso faz parte. A vida é essa cocriação de coisas. E a felicidade só existe porque ela não é contínua, né? Se ela fosse Exato, contínua, a gente não ela ia é uma, são sentir ela. momentos. Só que as pessoas esperam, e acho que isso também é uma coisa que tem que ser trabalhada com a nova geração, né? Que tem uma sensação assim, eu quero fazer o que eu gosto, mas todo mundo que faz o que tu gosta, na verdade, dentro do gostar, tem a parte chata, tem a parte que a gente, né, tem que encarar os perrengues. E quanto mais a gente encara perrengues, menos perrengues eles ficam. Não, e até pra gente fazer o que a gente ama, a gente sacrifica, né? Então, a gente estava conversando aqui antes, né, sobre o horário de acordar, né? Eu que acordo cedo para correr. É um sacrifício também, é um prazer, é uma coisa que me traz felicidade, mas também é um sacrifício, porque envolve sacrifício. Muitas vezes. E aí eu acho que talvez o sacrifício é uma palavra forte, Ju. Mas aí eu vou te dizer uma coisa sobre abdicar do teu tempo, Como é que né? Agora o João tinha que estar aqui para me ajudar. Sacra. A combinação é um negócio muito legal. Essa o que palavra, significa? o significado. Ai, me conta. Ele é uma coisa do ofício sagrado, né? Que não tem nada a ver com dor. É diferente, né? Então, quando tu sacrifica uma coisa pela outra, na verdade, tu tá fazendo uma escolha por um ofício, uma coisa que tu tá criando ou fazendo sagrada, né? Fazendo, mas importante, priorizando, vamos colocar assim. Prioridade. Né? Então, eu sacrifico outras coisas. Faz parte isso, né? Então, eu acho que essa coisa da só a felicidade desse momento novo aí, né? Que as pessoas estão vivendo, e aí sempre assim, é a melhor pele, é o melhor trabalho, é mais dinheiro, é mais viagem, é mais isso, mais aquilo. E a vida se cria, fora das telas, né, principalmente. Se cria um buraco muito fundo, sabe? Um grande vazio. Porque é muito mais do que isso, né? E, na verdade, é uma necessidade de manter uma percepção, a gente estava falando de marca, conquista, né? A gente nunca falou tanto da imagem das pessoas como agora, em função da tecnologia, das redes sociais, enfim. As pessoas constroem um personagem, literalmente, né? Que aquilo ali é o que elas querem. Tem uma diferença, né? Marca, posicionamento é aquilo que as pessoas acham que tu é. E não o que tu acha que tu tá passando. Essa é a grande diferença, né? Quando as pessoas perguntam assim, como é a tua marca? A Liana tem que sentar no meu lugar. Desculpa, bati na mesa. Desculpa. A Liana tem que sentar aqui. Ela tá falando do propósito do negócio, que nós estamos aqui falando. Mas é por isso que a gente tá aqui. Mas vai dizer que não, Ju. Olha só, as pessoas dizem assim, eu acho que eu sou como tu te percebe assim, e como tu é percebido. As pessoas acham que tu é assim? Eu digo isso o tempo inteiro para as pessoas. Qual é a percepção de quem tá contigo? Se as pessoas que estão contigo não acham isso, tá errado. Tem alguma coisa errada na tua comunicação. Alguma coisa errada, né? Não só na comunicação, mas na tua verdade também, porque tu tá tentando ser uma coisa que tu não é. A autenticidade é uma das melhores coisas quando a gente percebe que a gente pode ser autêntico. A gente começou falando sobre isso. Eu, por muito tempo, me masculinizei em comportamento, de levantar a voz, de tentar mais sisuda, de falar, não entrar aqui com ha, porque eu tô trabalhando. Tu tem uma energia masculina muito forte. E isso é uma coisa que faz parte da gente, né? Eu ouço que eu também tenho energia masculina forte, apesar de eu ser meiga. Na forma. Olha aí, ó. Eu não sabia ser essa palavra, mas assim usam. Que eu sou delicada por umas coisas, mas eu tenho uma energia masculina forte. Essa energia da luta, assim, e do buscar, né? E tu tem muito forte isso. Eu sou intensa, né, Ju? Eu sou intensa. Muito forte. E sabe aquela coisa muito assim, forte, assim, latente, de ser uma coisa quase visual. Porque tu é uma mulher forte. É uma mulher que tu vai sentar para uma conversa contigo, para um debate. É uma mulher que põe medo.
E isso incomoda, na verdade, né? Eu sei disso, viver a vida, né? Não precisa ninguém me falar isso, eu sinto. O fato de ir, eu vejo que nos lugares onde eu estou, eu movimento, cria Não movimento. incomoda. Eu vou botar outra coisa. Tu desacomoda. Pode ser, Isso é ótimo. tira da zona de conforto. Tira. Mas eu vejo que incomoda também, sabe? Porque mulher posicionada, normalmente, ela tem uma percepção da maioria das pessoas como alguém, até de certa forma, agressiva, sabe? Eu vejo isso, sinto isso. Um homem posicionado, ele é determinado, ele é uma pessoa segura. Mulher determinada é uma pessoa agressiva. Olha só como são as percepções, né? Tu não espera que a mulher argumente. Tu tá argumentando. As pessoas dizem, não briga. Eu não tô brigando. Esse é o meu tom de voz, né? Então tem uma coisa que se espera, uma voz mais calma, uma coisa mais meiga, delicada. Assim como o estereótipo de um homem mais calmo também tem Soa. preconceito, né? Ai, o cara é muito calmo. Não existe isso. Não é isso que É te o jeito, né? coloca, Cada pessoa, né? E né? eu te pergunto, tu é uma mulher que passa muita certeza, né? Eu converso contigo sempre isso, não tô falando daqui do podcast, tô falando da vida. Tu passa essa segurança de saber quem tu é, o que tu quer, quais são os teus atributos, o que tu quer pro mundo que tá ao teu redor. E aí eu te pergunto, em algum momento tu te perdeu de ti? Porque assim, a gente passa por coisas, né? Uhum. E a gente troca muito isso sobre tu pessoalmente. Fora das câmeras, Eu né? acho que o segredo Se perder. Porque se perder, às vezes o acontece. segredo é estar muito atento a isso, né? Porque é fácil se perder, né? Às vezes a gente vai tentando mostrar uma coisa e cai em outra. Não, e às vezes a vida te rodopia, né? Te joga. Então, Mas eu sempre fui estereotipada desde pequena, pela família, pelos amigos, por todo mundo. As pessoas normalmente não me ligam pra saber como eu tô. Elas partem do princípio que eu tô bem. A minha mãe, meus é que tu pais, passa essa fortaleza, pra né? ti não precisa ligar. Se eu tô, sabe, eu nunca sou a pessoa que demonstra fragilidade a ponto de, amiga, tu tá bem? Não, as pessoas, a Lia tá bem, tá ótimo. Próxima, né? A minha mãe, ela tem uma relação, sempre teve comigo ela nem pergunta as coisas mais, assim, porque ela tem uma sensação e uma certeza que eu sou forte. Não, tu não sofre com isso. Vou contar pra ti E porque tu tu é falou forte. isso nos primeiros 5 minutos de conversa, tu falou que tu era criança, assim. Sim, Eles não sim. precisavam dar Nunca conta de ti. precisou. Eu sempre fui aquela ali já tá pronta, entendeu? Vai. E sempre fui mesmo, e não é uma reclamação, é uma constatação de que é assim. Só que isso acontece em todos os lugares. Então, no ambiente de trabalho também as pessoas partem do princípio que onde eu chego eu já sei, eu já tenho E que tu passa experiência, né? certeza. É. E eu já sofri por isso em alguns momentos. Tu não quer ser a pessoa que mais sabe na sala. Tu não quer ser, né? Eu não sei. Ao contrário, eu vim aqui para aprender. As pessoas esperam aprender comigo, mas eu quero aprender com vocês, né? Então, é louco, assim. Já sofri com isso, mas hoje em dia eu acho que é Mas uma... te perder essa sensação. Não. Eu acho que eu, quando eu entendi, por exemplo, a minha carreira, no momento que eu estava mais tempo numa empresa e eu vi que eu estava me afastando dos meus valores, eu saí, né? Imagina, eu fui 10 anos CEO de uma operação, trouxe a operação para Porto Alegre, estava tudo bem, num escritório lindo, né? Maravilhoso, uma sensação positiva, mas não tinha nada errado. Eu só tinha um descompasso de momento de vida com os sócios da agência. Eu era CEO aqui de uma operação, adoro eles, mas eles estavam num outro momento de vida. Eles tinham 25 anos de mercado e eu estava no momento ápice da vida, tendo outros valores. Antes de qualquer coisa dar errado, eu saí. Eu abri mão de tudo, comecei do zero de novo. Então, acho que é isso, assim, de tu tá atento. Não, cara, não, até aqui eu vou. Isso aqui não faz parte, né? Eu prefiro seguir um outro rumo, seguir um outro E aí, caminho. dá-lhe coragem. E vamos lá, né? Dá-lhe coragem. E faria de novo. A gente, agora, né, depois dos 40 também estava numa posição executiva, na área de marketing e, de novo, eu optei por empreender, né? Voltar a empreender. E empreendedorismo é uma coisa muito... Tem que ter perfil,
mas tem que ter muita consciência do que é empreender, né? Empreender é solitário, empreender tem altos e baixos, empreender tem... segurança eu não acho que é uma coisa, as pessoas dizem, eu quero um ambiente mais seguro, não tem ambiente seguro. Né? O ambiente de trabalho não é seguro, as coisas acontecem se tu tem, independente da tua posição. Em lugar nenhum, né? Tu está naquela posição, nós estamos nessas posições, amanhã eu não sei onde a gente vai estar, né? Então acho que não é uma questão de segurança, mas é uma questão de coragem de colocar uma proposta nova no mercado, né? De criar do zero muitas coisas. Pronto para aquilo, a gente, né, tem muitos questionamentos quando tá na nossa mão, mas uma das coisas que eu acho que tem no empreendedorismo, que talvez seja um atributo, e isso é uma coisa bem nova para mim, que tenho pensado agora, porque eu fui muitos anos colaboradora. Sim. Né, eu trabalhei muito tempo no mercado, e uma das coisas que me veio primeiro, né, foi que existe risco lá também, porque eu tô com o meu futuro na mão de outras pessoas que não na minha. O meu futuro não está sob meu controle. E eu acho que o empreendedorismo diz muito sobre isso, é a gente se apropriar da própria vida, do controle da própria vida, porque aí o futuro, ele tá atribuído às tuas escolhas e à tua coragem, dedicação, enfim, aquilo. E né? Também tem que ter uma crença maior do que isso, né? Eu aprendi também a garantir os meus 50%. A gente não tem o todo. De uma forma... tem o cara, né? Ou seja, qual a energia que tu acredite. A crença, mas assim, também indo pro lado filosófico da coisa, a gente tem uma parte que, assim, faz o teu papel, mas outras coisas podem acontecer. A gente teve nos últimos anos uma pandemia, uma enchente, né? Coisas, mercados que sumiram, mercados que chegaram, profissões que vão nascer. Então, assim, não dá pra gente ter essa expectativa de planejamento. Aliás, eu acho que uma habilidade que eu tenho é trabalhar quem sabe faz ao vivo, sabe? Essa característica, eu não tenho essa característica de planejar muito a longo prazo, de pensar e correr atrás da meta. Não sou uma pessoa disciplinada. Eu sou uma pessoa que vai fazendo, mas muito por energia, por ação, né? Eu tenho mais a coisa do vai e faz, né? Vai. E eu acho que às vezes as pessoas esperam um universo muito perfeito. É tão perfeito que não vai acontecer nunca, sabe? Então... a gente não pode contar. E o planejamento tem isso, né? É quase tem uma, como é que se diz, eu não quero usar essa palavra porque ela não é muito positiva, não é, ela soa negativa, mas não é o negativo que eu quero, que é a soberba, assim, de achar que quando tá planejado... vai acontecer. Tá seguro. E, na verdade, o planejamento, ele segue, assim como quem sabe fazer ao vivo, ele segue sendo só 50% da história. A vida não tá nem aí pro nosso planejamento. Exato. Tem essa frase, né, que algum publicitário muito, muito sábio. Não sei de quem é essa frase, mas tem muito, assim, de verdade não nela. Não é de filósofo, eu acho que é de publicitário isso aí, tá? Não é de filósofo. Penso. Olha só, Ju, e aí, assim, a gente tá falando de saúde. Quantas vezes a gente tá num ápice da carreira e a gente tem uma questão de saúde? Ou a gente tem algo maior que te chama para uma missão diferente. Então, acho que a gente tem que estar preparado. E quanto mais a gente entende isso como uma coisa que pode acontecer, mais a gente vai se preparando para não se frustrar com algumas coisas, né? E não cair, de fato, a gente cai gato, né? Cair de pé para a próxima, porque a vida é cheia disso, né? Com certeza. É cheia de frustração. Deixa eu te falar de ARP, tá? Que, enfim, em 60 anos de ARP, a primeira mulher presidente da ARP, que isso é uma coisa bárbara. Eu lembro de fazer parte dessa tua fase de assumir esse papel e eu fiquei pessoalmente tão emocionada e tão orgulhosa. Eu lembro de estar lá no dia que tu assumiu ali as coisas todas. Foi muito simbólico, né? Foi muito, porque eu senti como se estivesse acontecendo comigo. A gente se sente todo mundo um pouco representada ali, né? Porque eu te vejo uma mulher como a gente, né? Uma mulher como eu e como tantas, né? Que estão aí na briga, enfim. E fiquei, enfim, muito orgulhosa com isso. Mas eu tô falando por mim, né? Então eu queria saber o que isso diz sobre a tua marca pessoal no mercado. O que tu acha que isso diz, de acordo com teu ponto de vista? Como é que tu acha que o mercado percebe quando vem essa mulher que faz isso depois de 60 anos pela primeira vez? Assume 2 temporadas, né? Duas gestões. 4 anos. E como é que é isso? Como é que tu acha que isso é percebido no mercado, que é o mercado que tu atua? Porque é a entidade que rege o que a gente faz, né?
Eu acho que tem uma diferença entre o que eu gostaria que fosse percebido e que talvez as pessoas percebam, né? Sim. Talvez tu possa me dizer mais o que as Eu pessoas acabei de te dizer a minha percebem, parte. mas também É. não sei se tu a maioria das pessoas tem essa percepção. Mas o que eu gostaria que fosse percebido é, primeiro, que é possível. A ARP ou qualquer outra situação de liderança, ela só é um reflexo da sociedade. Por que até então não tinham mulheres na presidência da ARP ou né, fazendo disponíveis para esse papel? Porque não existiam mulheres na liderança das agências, simples assim. Uma vez que não existiam mulheres nas agências, quem normalmente foi para este papel de presidente? Os líderes das agências. Então, o furo é muito mais embaixo, não é a cadeira da ARP que não tinha mulher. Não existiam lideranças femininas no mercado publicitário. Mas tu foi lá e falou isso aí. Mas Esse aí tava no seu o que eu discurso. tentei mostrar, inclusive, no dia da posse lá, que foi muito simbólico, eu tenho essa imagem na minha cabeça, que eu disse, mulheres, levantem. Não tem mulheres no mercado publicitário. As mulheres levantaram, era a grande maioria daquela... Não, de arrepiar, porque daquele faculdade, evento. quem passou pela Famecos, é isso aí. A É que maioria, tinha muito mais mulher do que mas na operação, nos cargos secundários, né? Então, a gente vem mudando essa realidade, claro, mas o que eu gostaria de mostrar é que, primeiro, é possível. Segundo, a gente precisa, se isso é uma normalidade, se isso é visto como uma coisa natural, a gente tem que tirar, né? Criar o elefante na sala, vamos criar um desconforto aqui. E o que eu sempre quis mostrar, e o que eu tento mostrar até hoje em todas as posições, é diversidade gera diversidade. E não é diversidade de gênero. De novo, a ARP... É todo tipo. Qual foi o nosso grande pilar da ARP, da gestão, né? A gente falava que a gente tirou o P de propaganda e trocamos pelo P de pessoas. A gente tentou humanizar a ARP, resgatar coisas que, de repente, tinham, ao longo do tempo, não se perdido, mas não fazia mais sentido para aquele momento do mercado. Então, assim, a gente trouxe as pessoas mais jovens, a gente trouxe a área de marketing, que até então as marcas eram vistas como anunciantes, como se fosse uma coisa... A marca do ano, por exemplo, era a que mais anunciava. Ou seja, o que a gente está dizendo? Quem tem mais dinheiro ganha o prêmio. É necessariamente uma verdade? Trabalhar com comunicação, o que faz a diferença é a verba? E é isso que define as boas ideias, a melhor prática de mercado? É. Então, a gente trouxe o profissional de marketing do ano, a marca do ano, a marca que apareceu no ano, né? Enfim, fomos mudando várias coisas, criando vários processos, diversificando, aumentando o número de participação, quebrando protocolos. Para mim, a coisa mais simbólica que era na ARP, o evento da ARP, para quem conhece mercado publicitário, era um grande evento onde eram divididos por clusters, assim, né? As agências maiores dominavam o espaço porque elas compravam mais espaço no evento, mais mesas, e conforme o tamanho disso ia diminuindo a mesa, diminuindo o número de pessoas, enfim. O que a gente fez? Se o problema... e as pessoas reclamavam, porque era uma coisa que te limitava. Tu ia para um evento, que é o evento de comemoração, celebração do mercado publicitário, que são pessoas alegres, felizes, sentava numa mesa e ficava a noite inteira sentado com os seus, né? Porque tu sentava com os que tu já conhecia. O que a gente fez? Acabou com as mesas. Para que mesa? A gente criou... Isso é muito representativo, né? Então a gente quebra protocolo. A gente está falando de uma coisa que, para quem é do mercado publicitário, sabe do que a gente está falando, né? O problema não era nem quem estava na tua mesa, né? Eu sempre sentava com menos gente, Tagamid, enfim, as mesas eram enormes, eu sempre sentava com gente estranha junto. Mas o problema era não acessar o todo. Sim, ficava limitado ali, né? Passava... Isso é simbólico, né, Ju? Lia, né? Eles estão sempre... Eu tenho um problema com gestão de tempo absurdo quando o papo é interessante. E a gente não consegue. Tu sabia que ia ser assim? Eu sabia que ia ser. A gente não consegue falar aqui, pouco. Um monte de pergunta boa e eu tô aqui com as coisas altejando. Eu vou tentar mais um pouquinho e a gente já vai, tá, Antônio? Mais um pouquinho. Porque eu preciso de algumas coisas básicas aqui que eu quero ouvir de ti. Quem te inspira? Uma mulher que faz esses movimentos que tu fazes. Quem te inspira hoje? Muita gente me inspira. Eu tento observar várias mulheres que eu admiro e tentar tirar disso algo que me alimente, assim, né? Me sirva de exemplo. Desde pessoas do passado, né? Pessoas que eu tenho como símbolos, inclusive,
de Frida, a Simone de Beauvoir, que eu acho que tem algumas questões, enfim, que tem que lembrar que ela era de uma época, né, que as coisas aconteciam de uma outra forma, mas que As foram bianas pessoas lá de trás. que desbravaram, Pois né? é. E até assim, trazendo pro mundo contemporâneo, tem tanta gente, né, Ju, tantas pessoas, não necessariamente famosas, né, mas pessoas importantes. Então, Viola Davis, Oprah, na parte de liderança, acho que também empresárias, a Luísa, né, da Magazine Luiza, que eu acho que é uma referência. Na área de esporte, para mim, a Leila Pereira, né, que eu sempre falo sobre isso. Não importa se tu gosta ou não gosta dela, ela tá lá. O resultado dela mostra que ela tem um trabalho bom. Não adianta. Trabalho se mede por resultado. Eu fiquei muito feliz quando eu saí do Inter, porque eu olhei para os meus três anos de gestão. As pessoas têm todo o direito de gostar ou não gostar do resultado, das práticas, né? Faz parte, a gente é assim. No ambiente de esporte, imagina, a gente tem que agradar o recém-nascido e o vovô. centenário, né? Muito difícil. É o target mais amplo que existe no mercado. Mas o que mostra que eu fiz um bom trabalho para mim? É uma coisa confortável, resultado, números, né? É com isso que a gente trabalha. Então, para mim, eu olho muito para isso. E também pessoas que estão junto comigo, convivem comigo. A minha mãe me inspira em várias questões, principalmente na questão de coragem, de não desistir. Ela sempre nos ensinou, não desiste, vai, acredita, né? A Lara, que hoje eu tenho o prazer de trabalhar com ela. Com sócia. Né? Que é uma mulher espetacular, uma capacidade, um talento e um coração gigante. Tu me inspira, né? Tu é uma pessoa que não me passa... Ela falou que era ser de Rio hoje. É. Ela tinha me prometido. Mas a gente já falou isso, eu já te disse isso, Ju, mas tu é o tipo da pessoa que tu fala com a Ju, a gente sai melhor de uma conversa. Ai, que lindo. Né? Não importa o que tu me convidar para fazer, eu vou fazer, porque eu sei que vai ser um momento bom, vai ser uma coisa boa, vai trocar uma energia boa, né? E isso para mim é o que eu quero para mim, né? Quero conviver com mais mulheres empoderadas, mulheres que conseguem também fazer do seu papel um espelho, né? Mostrar para outras mulheres também que é possível. E quem chega nos papéis que a gente chegou, porque a gente sim é privilegiado de uma série de outras questões, a gente tem que estender o braço e puxar outras mulheres, né? Mostrar que vem para cá. Tem muita competição desnecessária entre mulheres ainda. A gente não consegue olhar a beleza no sentido da capacidade, do quanto é legal ver uma mulher prosperando, fazendo. Quando esse salão estiver cheio, ele é melhor para nós e mais bonito, né? Não existe empresa forte no mercado fraco. Uma outra coisa que eu aprendi, eu escutei isso do Toigo da RBS uma vez e eu levei para mim. Não existe. Para a gente poder ter empresas fortes, a gente precisa ter um mercado forte. Então, por isso trabalhar o coletivo também, né? Isso vale para a vida. Sim, isso vale. E aí, quando tu traz para o feminino, né? É isso aí. Não adianta ser uma mulher forte num mercado de homens. Pra gente crescer, a gente não precisa pisar em ninguém. Muito menos nos homens, não é essa a nossa intenção. A gente quer crescer junto, a gente não, quer junto. evoluir. Junto, a combinação é tão boa. Ela até gera filhos. E a gente não falou do Arthur, mas eu queria te perguntar de que forma a vinda do Arthur e o amor, porque tu é uma mulher casada há muitos anos, né? Há muitos e muitos e muitos anos. Eu li aqui no tanto conversa contigo. É que pra mim, sabe que esse assunto é um assunto nós temos desafiador. Nem tudo porque a gente eu acho tem. um monte de tempo, tá? Isso aí, um monte de tempo. Só que pra mim é um monte de tempo, tudo depende da referência de onde tu estás. E tu é uma pessoa que tem o amor e o Arthur na vida, que é o teu filho. De que forma tu entende que isso mudou a Liana, ou fez da Liana a executiva e a líder que tu és hoje nos teus projetos, né? No que eles te afetaram diretamente? Nossa, eu estou com meu marido há 27 anos, né? Então eu tenho mais tempo com ele do que sem ele. Não, é muito doido isso, né? Participou muito da minha vida, gente. É muito doido, é bonito, tá? Só pra não acharem que eu tô achando doido de ruim. É doido de bom. Mas não existe fórmula, né? Não existe. É um modelo que pra mim fez sentido, né?
Mas a gente começou muito jovem, a gente cresceu juntos, um fortaleceu o outro, a gente se complementa. Então, enfim, acho que é uma coisa que, para mim, me moldou também como mulher, como profissional, como amiga, enfim. E o meu filho, para mim, me ensinou até amor incondicional, né? É uma coisa que hoje eu trabalho ainda, mas já avancei muito com relação do que o que é valor de verdade na vida, né? O que é prioridade? Eu não tinha esse sentimento de prioridade, né? Hoje, qualquer coisa que aconteça com meu filho, qualquer coisa que eu possa, se eu tiver que priorizar, que trabalhe meu filho hoje, botar na balança, não no sentido de coisas banais, mas no sentido de, se eu tiver que mudar de vida por ele, eu vou mudar, né? Talvez nada faria eu mudar de uma coisa que eu acredito tanto quanto ele, né? E de que forma isso tu entende que beneficiou a tua entrega? Cara, Que a maternidade vem de várias formas, a a gente, maternidade né? me fortaleceu, sempre me fortaleceu. Eu nunca deixei de fazer nada por ser mãe, né? Ah, eu tenho hoje um porquê de fazer mais e mais por ele, né? Enfim, para mim é só, meu filho é luz na minha vida. Nossa, é é o que É faz demais, é o que né? faz a gente acordar todo dia Eles feliz. até, eu vou te dizendo, assim, me atrevo a dizer que eles organizam a vida da gente, apesar de desorganizarem, porque é quando eu fiquei mais produtiva. Assim, quando eu me vi mais produtiva na vida. Foi Também. quando eu os produzi, os três, assim, né? Eu acho que é Nossa, hormonal, é uma coisa é que, uma que coisa vem doida, junto, assim, né? mas é impressionante quando a gente produz aquilo, aquelas pessoas ali, tu vira uma super produtora de E coisas, é né? uma De projetos. responsabilidade absurda, né? Nós que trabalhamos com marcas, a gente está construindo algo do zero. Filho, é isso, né? Tu É, tem um ser ali que ele vai depender unicamente de ti, por enfim, um bom tempo. de tudo que tu ensinar para ele, ele é uma esponja, ele tá absorvendo tudo, tu é referência, tu é o maior amor, é uma coisa muito louca, assim, né? O É. filho é uma coisa... E também o que o meu filho me ensinou muito é ter medo de perder, né? Porque normalmente a vida tem outras pessoas que convivem com a gente que tem uma ordem natural de perda, né? Eu acho que filho faz isso, animal de estimação faz isso, né? Que quando tu decide ter um animal de estimação, tu sabe que normalmente eles vão antes que a gente, né? E é um amor também que a gente dedica. Então, acho que é saber aproveitar o melhor momento com ele. Todos os dias eu aprendo. Todos os dias eu vejo que eu preciso aprender mais a aproveitar o tempo com ele, Não, porque passa muito e rápido. aí vem aquela coisa batidíssima que está se falando muito hoje, que é a gente, é tudo que a gente tem, né? É o hoje. É tudo que a gente tem, na Agora, verdade, é o né? É agora. agora. É. Viveu agora, né? E eu acho que só na maturidade que a gente começa a aprender isso de uma forma de fato é, interna, visceral, né? De entender que as coisas são agora. Né? Que a gente, nessa história do planejamento, que a gente fala muito bem quando se fala de trabalho, que a gente só faz 50%, que o resto não necessariamente, né? A gente não tem controle. E assim é a vida, Tem me né? policiado, Ju, para curtir o trajeto, de estar aqui nesse momento sem pensar do que as coisas tem outras coisas acontecendo. Estourando. A gente tá aqui, eu já até esqueci que tem câmera, sabe? Porque assim, Ai, vamos olha aí. Eu não consigo me esquecer conversar. do Antônio ali, ó, que o Antônio de vez em quando é uma coisa. Então, Que bom que tu não esquece, porque olha, eu ia ficar aqui conversando. Se tivesse a um vinho, então tarde a gente ia ficar aqui. inteira, um vinho branco, né? Um vinhozinho. Amor, eu vou te fazer a última pergunta para não acabar com eles, e nós vamos ter que marcar outra. Eu tô pensando aqui nesse projeto da gente falar, é, de fazer aquela entrevista dupla, de dupla vida, daqui a pouco Celiana, João, assim, vem tanta gente legal que me A levou gente lá pro tá louco para te, fundo. te entrevistar, na Nós vamos verdade. fazer isso uma hora Mostrar um dessa, pouco só que eu vou ter mais. que me preparar, porque eu sou assim, do choro ao riso, eu vou assim, de A a Z, Isso é né? emoção. É muita E emoção. sabe por quê que é tão legal? Porque Hum, tu transpira emoção. O que faz as pessoas gostarem de algo é a emoção, não é a razão, né? É eu isso que acho. faz, os que Mas é que transcende. eu sou suspeita. É, eu acho que tem que estar É de apaixonada. verdade. E eu escuto muito na família, assim, minhas irmãs falam, a Juliana tem que estar, a Juliana é estranha, a Juliana tem que estar Estranha. apaixonada. Eu tenho que estar apaixonada na vida, assim, sou apaixonada pelas crianças, apaixonada pelo trabalho, apaixonada, eu vibro muito essas coisas, né? E não é por acaso que tem gente que vem pra perto, assim, né? Porque pra estar aqui exige confiança.
né? Confiança de vocês em mim e no que eu vou fazer aqui, né? Admiração. E vocês veem porque a gente tem esse elo, né? Esse elo já se construiu pela emoção, pela forma como vê a vida. Então, isso é bárbaro e eu não posso nem falar muito porque eu super me emociono. Eu vi ontem um negócio, teve um summit ontem, que tu tava lá, eu vi depois, que ele disse assim, ele usou uma expressão que ele dizia, em vez de me emociono, eu super se emociono. Ele fala assim, né? Ele terminou uma frase com uma coisa assim, né? Porque eu acho que isso eu não falo por mim, eu falo geral. A gente se emociona. Quando a gente se conecta. A gente se emociona porque bate em algo que bate em algo. Faz, né? Não precisa para bater em algo, precisa estar com a porta aberta, né? Com certeza. Com tudo ali, os móveis na sala. E aí eu vou te fazer a última pergunta pra gente encerrar, porque o relógio até já foi desligado ali. Que é, se a tua marca tivesse uma cor. Eu já suspeito, tá? Mas eu não vou responder, quem tem que responder é tu, não vai me tirar dessa. Uma cor, um som e uma emoção, quais seriam? Cor. Quem me conhece sabe, né? Muitos vão errar e vão dizer vermelho. E eu ia dizer vermelho. Errei. Mas ela também faz parte da... Te vi de roupa vermelha, macacão vermelho, mil coisas vermelhas sempre na vida nesses momentos. Mas o vermelho é o óbvio. O vermelho é o óbvio, eu não sou óbvia. Ai, agora apanhei feio. Roxo. Porque roxo, uma parte do roxo é vermelho. Mas ele também traz o azul. Ele Vivo patrocina essa mulher. O equilíbrio, ele traz a parte mais estratégica. Vermelho é explosão, é a intensidade. E roxo é uma cor que eu amo e me identifico. Chega até a combinar com a minha pele. Não sei se a minha paleta de cores tem ela, não tem, mas se não tem, eu uso igual, porque eu adoro. E é muito representativa pra mim, porque é a cor do feminino. Paleta de cores aqui a gente é. Exatamente. Não é o que combina. Mas o roxo é a cor que representa o feminino, né? É uma cor muito potente, é uma cor muito inusitada, ela é uma mistura de coisas. Essa é a cor do macacão do dia que a gente saiu do papel. Tá? Sim. Tudo comunica, né? Tudo comunica. Olha aqui, ó. Roxo. Som. Um som. Eu vou trazer um símbolo que eu uso no meu dia a dia, assim, como uma forma de representar conquista. Eu, inclusive, coleciono sinos. O barulho de sino, para mim, é uma coisa que representa conquista, venda, né? Sempre nos meus ambientes de trabalho eu tenho sino. Quando fecha um negócio, a gente bate sino. Na minha casa, quando a gente tá feliz, a gente, né, tem essa relação. Eu tenho sinos de todos os lugares do mundo que eu fui, principalmente dos que foram vinculados a trabalho, como uma forma de lembrança daquilo. A primeira vez que eu palestrei fora do Brasil, eu tenho um sino do Chile, que foi... É o símbolo da conquista. É um símbolo, assim, pra mim. E é uma coisa simbólica no sentido de chamar atenção, sabe? Faz barulho mesmo, é um saco. E tu vê a expressão das pessoas quando tu toca assim, as pessoas que ficam, ai, que saco. Não entenderam nada. Não entraram no clima. Então, sino acho que é uma boa. E o que mais? Emoção. Eu acho... nomeia. Se fala por ti. Eu acho que é... sei lá, é uma mistura, não tem uma só, não consigo uma coisa, eu não sou uma coisa só, né? Eu acho que eu vou dar raiva ao sentimento mais caloroso, sabe? Eu sou uma pessoa muito explosiva, então eu acho que eu sou um mix de emoção, assim, da ansiedade, da felicidade, eu acho que, não sei se não é uma emoção, mas acho que o que representa é energia. Uma palavra energia é uma coisa que eu gosto muito, assim, eu acho que traz, que faz com que a gente se movimente. Positivo ou negativo, eu não sei, mas não passa despercebido, né? No sentido mais positivo. O que tu acha que é o sentimento? Vamos lá, tu vai falar, olha aí, ó. O sentido mais positivo dessa palavra, pra mim, é explosão, mas é no sentido mais positivo dessa palavra. É explosão, assim, é a explosão que eu te vejo no palco, quando tu vai apresentar, quando tu vai te apresentar, quando tu vai representar. E às vezes explode negativamente também, quando tu fala de projeto, quando tu fala de coisas que tu constrói, que tu conquista, que tem essa paixão, essa explosão, que tem muito a ver com paixão, né? A explosão é tudo isso junto, né? E é isso que tu faz. É verdade. Tu me toca com a tua explosão. E eu, que sou intensa, amo isso. Então eu te amo
Obrigada por estar aqui. Obrigada por estar nessa conversa comigo. Vem emoção de novo, não adianta, não é só riso. Sócia. E a gente ainda vai ser sócia na vida, nós estamos desenhando isso aí há horas. Tem um caminho. E agradecer por ela estar aqui, mais essa Adorei. personalidade maravilhosa, assim, super me toca. Eu sou muito privilegiada mesmo de poder estar fazendo esse trabalho. Então, um beijo quem vai pro front dessa vez comigo. Então, foi pro front e vai estar em toda a cidade aí. Nossa, é a Liana. Que responsa. E também tu viu, Deva Cavana, se vocês se atrasarem, se vocês não me atenderem em qualquer situação do apoio, que isso não acontece porque vocês são maravilhosos, a Liana sabe fazer o gatinho. Eu posso vou ensinar agora também. Dicas. Auto maquiagem. Isso aí, beijo!